Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou a professora Alessandra e vou estar fazendo a correção dessa atividade aqui com vocês, tá ok? As demais questões, a professora Edna já fez a correção e a gente vai estar postando tudo aí para vocês, tá? Então, como todos já sabem, nessa primeira quinzena, revisão de conteúdo, estamos revisando alguns conteúdos que foram trabalhados aí no primeiro e segundo bimestre, tá ok? Então, vamos lá para a correção dessa atividade aqui. Vamos ler o que é que nos diz o enunciado. Calcule as raízes não exatas por meio de aproximação e marque a opção correta. Raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 8 e raiz quadrada de 17. Utilize a fórmula abaixo para determinar as raízes. Então, vamos lá. Essa fórmula é assim, ó. A raiz de n vai ser igual a n mais b sobre 2 vezes a raiz de b. Quem que é n e quem que é b? N é a raiz não exata e B é a raiz exata. Então, vamos lá. A primeira que a gente vai utilizar aqui, vai resolver essa daqui, a raiz de 3. Então, aqui vai ficar, ó, a raiz de 3 vai ser aproximadamente, esse sinalzinho aqui, ele quer dizer aproximadamente, tá? 3 mais, quem é a raiz exata que mais se aproxima de 3? 4 sobre 2 vezes a raiz de 4, tá ok? Então, isso aqui vai ser igual 7, 3 mais 4, 7. 2 vezes a raiz de 4. Quem é a raiz de 4? 2. 2 vezes 2, 4. Então, 7, a gente vai dividir ele para 4. Que número vezes 4 que dá 7 ou se aproxima de 7? 1. 1 vezes 4, 4. Você vai subtrair, vai sobrar 3. Como 3 é menor que 4, eu vou colocar uma vírgula aqui e um zero aqui, vai ficar 30. Que número vezes 4 que dá 30 ou se aproxima de 30? 7. 7 vezes 4 dá 28. Eu vou subtrair e vai sobrar 2. Então, eu vou colocar um zero aqui, vai ficar 20. Que número vezes 4 que dá 20 ou se aproxima de 20? 5. Então, 5 vezes 4, 20. Vai sobrar 0. Eu terminei. Então, a raiz quadrada de 3, aproximadamente, é 1,75. Isso aqui vai ser igual a 1,75, tá ok? Agora, vamos ver a raiz de 8. A raiz quadrada de 8 vai ser aproximadamente 8 mais. Qual é a raiz exata que mais se aproxima da raiz de 8? A raiz de 9 sobre 2 vezes a raiz quadrada de 9. Isso aqui vai ser igual 8 mais 9 é igual a 17 sobre... Quem é a raiz de 9? 3. 2 vezes 3, 6. Então, você vai colocar a igualdade e vai dividir 17 para 6. Então, 17 você vai dividir para 6. Que número vezes 6 que dá 17 ou se aproxima de 17? 2. 2 vezes 6, 12. Você vai subtrair e vai sobrar 5. 5 não dá para dividir para 6. Você coloca uma vírgula aqui e um zero aqui, vai ficar 50. 50 dividido para 6. Que número vezes 6 que dá 50 ou se aproxima de 50? 8. 8 vezes 6, 48. Você vai subtrair e vai sobrar 2. Coloca um zero aqui. Aí vai ficar 20 dividido para 6. Que número vezes 6 que dá 20 ou se aproxima de 20? 3. 3 vezes 6, 18. Vai subtrair, vai sobrar 2. Veja que aqui, ó, vou formar 20 novamente, vou dividir novamente, vai dar 3.
que vai dar 18 aqui, eu vou subtrair, vai sobrar 2 novamente. Isso aqui virou o quê? Uma dízima periódica, né? Então, eu já tenho o meu decimal, que é 2,83. Então, a raiz aproximada de 8, a raiz quadrada aproximada de 8 é 2,83, tá? Em reticências, porque ele continua, tá? Agora, vamos ver a outra raiz, que é a raiz quadrada de 17. Então, a raiz quadrada de 17 vai ser aproximadamente 17 mais. Qual é a raiz quadrada que mais se aproxima da raiz de 17? 16, né? Sobre 2 vezes a raiz quadrada de 16. Isso aqui vai ser igual. 17 mais 16 vai dar 33. Sobre 2 vezes a raiz de 16. A raiz de 16 é 4, a raiz quadrada de 16 é 4, então 2 vezes 4, 8. Agora, nós vamos fazer a divisão. 33, vamos dividir para 8. Que número vezes 8 que dá 33, você aproxima de 33? 4. 4 vezes 8 dá 32. Você vai subtrair e vai sobrar 1. 1 não tem como dividir para 8, eu coloco uma vírgula aqui, um zero aqui. Aí vai dar 10. 1 vezes 8, 8. Eu vou subtrair, vai sobrar 2. 2 não dá para dividir para 8, eu coloco um zero aqui, vai ficar 20. 20 dividido para 8 dá 2. 2 vezes 8, 16. Eu vou subtrair, vai sobrar 4. 4. Que número vezes 8 que dá 4? Ou se aproxima de 4? Não tem, vou colocar um zero aqui, vai ficar 40. Que número vezes 8 que dá 40 ou se aproxima de 40? 5. 5 vezes 8, 40. Eu vou subtrair, vai sobrar zero. Então, terminei. Qual foi o decimal que eu encontrei? 4,125. Então, a raiz aproximada de 17 é 4,125. Tá ok? Essas são as raízes aproximadas. Então, vamos verificar aqui, ó, qual desses aqui está mais ou menos aproximado com as raízes que eu encontrei aqui, tá? Então, a raiz de 3 é 1,75. Olhando aqui, a que mais se aproxima é essa opção aqui, tá? É essa aqui. Vamos ver a segunda raiz. 2,83, que é a raiz aproximada. Essa daqui também tá valendo, tá? Que é 2,82, então essa continua sendo a mais aproximada. E a terceira raiz que eu encontrei, que é a raiz de 17, é 4,125. Então, vamos ver aqui, 4,12. Se tivesse mais um número aqui, poderia ser o 5 e ficaria 125. Então, essa daqui é a opção correta, tá ok? Agora, pessoal, eu coloquei aqui para vocês esses dois exemplos aqui de área, tá? De figuras planas. Aqui tem um retângulo e aqui tem um quadrado. E eu vou estar determinando a área dessas duas figuras aqui, tá? Com raízes quadradas não exatas, para vocês verem como que a gente faz para poder achar a área também dessas figuras planas com raízes não exatas. Então, toda vez que tiver um exercício que estiver pedindo a área por raízes não exatas, vocês já vão saber resolver, tá ok? Eu vou estar fazendo aqui esses exemplos aqui para vocês, resolvendo eles, tá? Vou colocar aqui nessa folha, aí a gente vai fazer aqui os exemplos, tá ok? Então, primeiramente, né, a gente vai achar a raiz aqui
tá? Da minha base, da minha altura aqui do meu retângulo. Então, aqui é raiz de 14 e raiz de 2. Então, primeiramente, eu vou achar essas raízes por aproximação, tá ok? Então, a raiz de 14, a gente vai usar aquela mesma formulazinha, né? Que é raiz de 14, aproximadamente 14 mais. Qual é a raiz quadrada que mais se aproxima da raiz de 14? A raiz de 16, sobre 2 vezes a raiz de 16. A gente vai usar aquele mesmo conceito de cálculo, tá? Utilizando aquela mesma fórmula para vocês verem aí como que a gente resolve, tá ok? Então, vamos lá. 14 mais 16 é igual a 30. 2 vezes a raiz de 16, a raiz de 16 é 8, 2 vezes 4. A raiz de 16 é 4, 2 vezes 4 é 8, tá ok? Então, isso aqui vai ser igual. 30 eu vou dividir para 8. Eu vou fazer aqui a divisão, ó. 30 dividido para 8. Que número vezes 8 que dá 30 se aproxima de 30? 3. 3 vezes 8, 24. Eu vou subtrair, vai sobrar 6. Eu coloco uma vírgula aqui, 6 não dá para dividir para 8, e coloco um zero aqui, dá 60. 60 dividido para 8. Que número vezes 8 que dá 60 se aproxima de 60? 7. 7 vezes 8, 56. Eu vou subtrair e vai sobrar 4. 4 não dá para dividir para 8, eu vou colocar um zero aqui, vai ficar 40. Que número vezes 8 que dá 40 se aproxima de 40? 5. 5 vezes 8, 40, vai sobrar nada. Então, eu terminei. Achei a raiz aproximada de 14, é 3,75, tá ok? Essa aqui é a raiz aproximada de 14. Agora, vamos achar a raiz aproximada de 2. A raiz quadrada de 2 é aproximadamente 2 mais. Qual é a raiz quadrada que mais se aproxima da raiz de 2? A raiz de 4. 2 vezes a raiz de 4. 2 mais 4 dá 6 sobre a raiz de 4 é 2, então 2 vezes 2, 4. Então, 6 eu vou dividir para 4. Que número vezes 4 que dá 6 se aproxima de 6? 1. 1 vezes 4, 4. Eu vou subtrair, vai sobrar 2. Não tem como dividir, eu vou colocar uma vírgula e um zero aqui, vai ficar 20. Que número vezes 4 que dá 20 ou se aproxima de 20? 5. 5 vezes 4, 20, eu vou subtrair, vai sobrar nada. Então, a raiz de 2 aproximada, a raiz quadrada de 2 aproximada, é 1,5, tá bom? Então, agora, a gente vai determinar a área desse retângulo, porque eu já tenho a raiz aproximada de 14, que é a minha base, tá? E eu já tenho a raiz aproximada de 2, que é a minha altura. Para calcular a área do retângulo, como é? Base, vou fazer aqui, ó, para vocês verem, tá? Base vezes a altura, que é representado pela letra H, certo? Então, a minha base, ela mede 3. Deixa eu pegar aqui a caneta que tá mais escura, né? Vai ficar, ó. A minha base mede 3,75 vezes 1,5, certo? Agora, eu vou fazer o meu cálculo, a minha multiplicação. Então, vai ficar 5 vezes 5, 25. A gente vai colocar o 5 e subir o 2. 5 vezes 7, 35. Com 2 que eu subi, 37. Vou colocar o 7, vou subir o 3. 5 vezes 3, 15. Com 3 que eu subi, 18. Agora, eu vou para a segunda casa.
1 vezes 5, 5, 1 vezes 7, 7, 1 vezes 3, 3. Agora é só somar. Desce o 5, aqui dá 12, né? 7 com 5, 12. Vem o 2 e sobe 1. Vem o 2 e sobe 1. Aqui vai dar 16. Coloco o 6 e sobe 1. Aqui vai dar 2 com 3, 5. São quantas casinhas que eu tenho após a minha vírgula? 1, 2, 3. Então, da direita para a esquerda, eu vou contar 3 casas e colocar a vírgula. 1, 2, 3. A vírgula fica aqui. Então, 5,625 é a área aproximada desse retângulo aqui. Tá ok? Agora, a gente vai ver como a gente faz esse mesmo cálculo para achar a área do quadrado. Bom, a raiz quadrada de 3 por aproximação, a gente já achou, né? Ela é 1,75. A gente acabou de fazer esse cálculo, né? E aí, a gente vai fazer, então, a nossa multiplicação. O quadrado, ele tem todos os lados com a mesma medida. Então, como que eu faço o cálculo da área dele? É L ao quadrado. Então, L ao quadrado é L vezes L. Então, vai ser 1,75 vezes 1,75. Então, a gente vai fazer esse cálculo agora, tá? E vai ver qual vai ser a área aproximada desse quadrado aqui. Então, aqui vai ficar 5 vezes 5, 25. Põe o 5 e sobe 2. 5 vezes 7, 35 com 2, 37. Põe o 7 e sobe o 3. 5 vezes 1, 5 com 3 que eu subi, 8. Agora, vamos para a segunda casa. 7 vezes 5, 35. Coloca o 5 e sobe o 3. 7 vezes 7, 49. Com 3 que eu subi, 52. Põe o 2 e sobe o 5. 7 vezes 3. Ou 7 vezes 1, 7. Com 5 que eu subi, 12. Vou colocar o 12 aqui. Agora, a gente vai para nossa terceira casinha, né? Que é 1 vezes 5, 5, 1 vezes 7, 7, e 1 vezes 1, 1. Agora, é só somar que a gente vai obter o nosso resultado. Então, vai ficar 5, 12, 6, vai 10, vai 1, 3. São quantas casinhas que a gente tem após a nossa vírgula? 1, 2, 3, 4. Então, da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4. A vírgula vem bem aqui. 3,0625 é a raiz, é a área aproximada desse quadrado aqui, tá ok, gente? Então, é dessa maneira que você vai achar a área por aproximação quando as medidas dos lados da minha figura plana for uma raiz não exata, tá ok? É dessa maneira que você vai encontrar, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando no privado, procurando também a professora Wedna. A gente vai estar à disposição para estar esclarecendo as dúvidas de vocês, tá ok? Tchau, tchau!